Olá, bem-vindos a mais um Trade Talk. Hoje estamos aqui com um convidado inédito, que é o seu Marcel Barbosa, e vamos tratar de um assunto muito interessante e muito oportuno, né, para a nossa situação no Brasil atual, né, prestes aí a ocorrer uma eleição muito relevante, né, discussões políticas ocorrendo de todos os lados. E esse assunto é sobre a vida do ex-presidente do Equador, né, Gabriel García Moreno, que é bastante uma figura exemplar, né? Elogiada pelo Papa Pio IX, se não me engano. E o Marcel talvez seja o grande especialista no assunto, né? Inclusive, eu recomendo aqui para vocês um livro que eu li que o próprio Marcel, que é responsável aí pela organização editorial e tudo mais, chamou Um Chefe, né? Saiu pela edição em Santo Tomás, que é uma pequena biografia do presidente, né? É quase um opúsculo, né? Aí você pode ficar à vontade aí, se apresentar, e fala sobre o livro também. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado. Honrado com o convite. Longe de ser um especialista em Garcia Moreno, eu me considero mais um divulgador, um mero divulgador da sua figura tão importante. E o mais importante, justamente, em Garcia Moreno, ao mesmo tempo mais triste, é o fato dele ser tão desconhecido, né? Porque os grandes estadistas católicos, a bem ou mal, são conhecidos, né? Geralmente para se falar mal, mas Salazar ainda é muito referenciado, enfim, qualquer grande estadista. Garcia Moreno fala-se muito pouco, e no ambiente católico ele é muitíssimo pouco conhecido, né? Isso me deixou muito triste. Daí que eu resolvi publicar, uns anos atrás, um livro chamado, como você falou, Um Chefe, né? É um livreto, é um livro bem pequeno, uma biografia muito curta, escrita por um padre anônimo, né? Ele não se identifica, ele identifica apenas como salesianos, né? Então imagina que seja um padre salesiano. Já imagino que tenha mantido o anonimato por medo de alguma represália, porque Garcia Moreno é uma figura muito mal vista hoje em dia no Equador, em muitos lugares, os poucos que o conhecem, justamente por ser católico demais, né? Vou falar da biografia dele maneira de maneira resumida. O livro, o livro não se propõe a ser exatamente uma biografia, no sentido de trazer os dados de nascimento, de vida, datas, tudo mais, mas é um panorama bem mais simples. Mas ele guarda uma vantagem, né? Que eu gosto muito de geografia, mas os textos agiográficos, né, que contam a vida dos santos, ou mesmo a vida dos grandes intelectuais, pensadores, grandes políticos, eles geralmente pecam por algum tipo de exagero, né? Quando a gente vê a vida dos santos, parece que eles flutuavam, né? Alguns deles. E esse é um livro bastante honesto, né? Mostra alguns defeitos, digamos assim, de Garcia Moreno, seus arroubos, né? Ao mesmo tempo, a sua grandiosidade, né? Não uso isso para desmerecê-lo, pelo contrário. Garcia Moreno foi um gigante. Mas é um livro bem honesto, né? Mostra todos esses meandros, né? Essas características de Garcia Moreno. Vamos lá. Primeiro, uma biografia curta para aqueles que, infelizmente, não o conhecem, né? Garcia Moreno nasceu em Guayaquil, no Equador, né? Em 24 de dezembro de 1821, na véspera de Natal. Guayaquil hoje a capital do Equador não é Guayaquil, é Quito, mas Guayaquil é a maior cidade do Equador. Ele era filho de Gabriel García Gomes, um mercador espanhol, e sua mãe Maria de las Mercedes Moreno e Morán e Buitrón, que era uma filha de uma rica família aristocrata da principal cidade portuária de Equador, né, de Guayaquil mesmo. Por ambos os pais, Garcia Moreno descendia de nobres famílias espanholas, né, então tinha uma descendência aristocrática. Seu pai era espanhol de Soria, descendente da casa dos duques de Ossunha e oficial da Marinha Real da Espanha. A mãe era de uma família aristocrática e proeminente de crioulos. Seu avô materno era o conde de Moreno, governador-geral da Guatemala, antes de se mudar para Guayaquil, onde foi governador militar perpétuo. Entre seus outros parentes tão conhecidos são José de la Cruz Inácio Moreno e Maisonave, arcebispo de Toledo e cardeal primaz da Espanha, e seus irmãos Teodoro Moreno e Maisonave, conde de Moreno e juiz da Suprema Corte Espanhola, e
Joaquim Moreno e Maisonave, historiador militar e juiz-chefe do Tribunal Real das Ordens Militares do Reino de Espanha. Então, Garcia Moreno, primeiro, nesse livreto que eu publiquei, traz alguma coisa sobre a infância de Garcia Moreno, né? Pouco se tem. Garcia Moreno tinha uma saúde debilitada, tinha muito medo, né? Conta no livrinho, conta do medo que ele tinha de raio, de trovão. E o pai dele colocou certa vez para dormir do lado de fora, sabendo que ele tinha medo de um dia de muitos raios, do lado de fora, para que ele pela força, né, conseguisse moldar os seus instintos, né? Então o Garcia Moreno teve uma formação muito dura para mudar o seu temperamento, aquele jovem raquítico, ele mancava da perna, tinha seus problemas, até se tornar o homem forte, como nós veremos adiante que ele se tornou. Já com alguma idade, ele estuda teologia e direito na Universidade de Quito, né? Ele pensava ter vocação para o sacerdócio, chegou a receber nos franciscanos, se não me engano, as ordens menores, a tonsura, mas seus amigos mais próximos, seus próprios objetivos acabaram convencendo a ter uma vida leiga, né? Ele ficou pouco tempo no seminário. Depois se graduou em 1844, onde começou sua carreira tanto como advogado e jornalista, né? Se opondo ao então governo liberal no poder. Então ele foi conhecido por um bom tempo como seu trabalho como advogado e jornalista. Como advogado, ele se propôs a nunca advogar por uma causa injusta, né? Nunca defender alguém que não merecesse ser defendido. E como jornalista, ele foi um grande polemista, né? Ele lutou bravamente contra os liberais da época. Ele publicou vários jornais com nomes bem sugestivos, né? Como La Nación, O Chicote, O Vingador e El Diablo, um dos jornais que ele fundou. Ele se casou duas vezes, né? Uma primeira vez em 4 de agosto de 1846, aos 25 anos, com Rosa Ascásuri Mateu, que morreu 10 anos depois, já era de idade. 6 meses depois de enviuvar, ele casou-se novamente com Mariana Alcázar. Ele teve vários filhos que não vingaram, né? Acho que, se não me engano, ele teve 8 filhos e acho que só um deles que chegou à idade adulta. Ele ficou conhecido, trabalhou muito como polemista, como advogado, principalmente como polemista, jornalista, lutando contra os liberais de então, né? Então há já uma distinção de época aqui entre liberais e conservadores, diferente do que nós compreendemos hoje com esses termos, mas isso é um assunto para outro momento. Em 1849, ele fez uma viagem à Europa, já vendo de cara já os primeiros efeitos da Revolução de 1848, né? Depois fez outra viagem em 1854 a 1856. Interessante que Garcia Moreno sempre foi católico, teve uma formação católica, mas ele, em certos momentos da vida, ele titubeou ou não teve uma prática, né, católica. Tem uma anedota que se conta, todo mundo quando vai contar a vida de Garcia Moreno relembra esse caso que é muito característico de Garcia Moreno. Ele estava na França com seus colegas e defendendo a Igreja Católica. E eles atacando a Igreja Católica e tal. E, dado momento, um colega dele virou-se para ele e falou assim: você defende tanto, mas não foi a última vez que você se confessou. E ele, sentindo o peso da afirmação, disse algo como: isso é verdade agora, mas amanhã já não será. E dali ele saiu, foi se confessar, e isso foi um acontecimento que o marcou bastante. A partir daí ele se tornou um católico praticante, aguerrido, participando das missas aos domingos e até missas durante a semana, o que não era nada comum, imagina, antes de São Pio X. Então, isso foi algo bastante marcante na vida de Garcia Moreno, que ajuda muito a entender a sua atuação. Engraçado porque eu já ouvi, além de ler no livro, já me contaram também essa história antes, né? É verdade, todo mundo conta isso. Isso mostra muito do caráter dele, né? Ele tomou uma resolução assim absoluta e foi até o final da vida, né? É verdade. Caráter
Uma vez eu estava conversando com um senhor que eu conheço sobre o livro, inclusive, ele comentou que se Garcia Moreno, essa de Garcia Moreno, é um sujeito, como diz no Nordeste, cabra macho mesmo, né? Que é com vontade ferrenha, assim, e religiosamente isso se demonstrou muito, né? Tanto na política como na religião, ele foi um sujeito de caráter muito forte, né? É verdade. Isso terá suas vantagens e seus problemas, né? Exato. Em alguns momentos, eu não vou adiantar agora, posso falar mais à frente, ele se arrepende de algumas coisas, ele é obrigado a tomar atitudes bastante fortes, né? Então, o seu caráter, por um lado, o ajudou, não é qualquer um que teria conseguido o que ele conseguiu, naquele meio em que ele estava, mas, de fato, ele tinha esse caráter, ele era muito determinado e, e era um católico a todo custo, né? Ele não, ele não diminuía a sua fé católica, como nós veremos adiante, de forma alguma. Aí quando ele volta da França, né, em 1856, ele encontra o país tomado por um forte anticlericalismo, né? Ele foi eleito senador e foi um senador bastante na oposição já, então foi um senador bastante querido, né? E muito aguerrido. Embora ele fosse monarquista, é interessante que mais à frente a gente vai ver que se tornar o presidente da República, um presidente da República monarquista, né? Ele gostaria de ver o príncipe espanhol no trono, mas diante da situação concreta, ele aceitou as circunstâncias e se tornou presidente da República após uma guerra civil. Eu digo aceitou porque não foi uma eleição totalmente democrática ainda, foi uma situação. A situação política do Equador era uma loucura total. A gente já teve situações ali de ter 4 governos ao mesmo tempo, era uma bagunça total, muitas brigas internas, era uma coisa do outro mundo. E ele se tornou, então, presidente pela primeira vez, como que aclamado, né? Após uma guerra civil, no ano seguinte ao seu retorno. Tamanha a reputação que ele adquiriu como senador. Em 1861 foi confirmado o mandato por 4 anos. Aí o seu sucessor, né, ele não disputou, aí o seu sucessor, que era um conservador também, foi deposto pelos liberais em 1867. Mas 2 anos depois ele foi reeleito novamente em 1875. Esse segundo mandato do Garcia Moreno que é o mais marcante, onde ele fez muitíssima coisa, né? Bom, eu vou falar mais adiante um pouco ele antes disso, ainda me permite uma pequena digressão. Ele é nomeado prefeito de Quito, reitor da Universidade de Quito, exerceu de maneira brilhante esses 2 encargos, né? A presidência nessa época era ocupada por Robles, que era um marionete do partido do Urbina, que era o ditador liberal da época, né? E Garcia Moreno lançou-se novamente ao jornalismo com a União Nacional, um dos jornais que ele publicou, criticando a tirania maçônica do governo. Então, a maçonaria tinha um poder imenso, né? Então, o anticlericalismo era muito fruto dessa força que a maçonaria tinha. Existia um partido maçônico estabelecido dessa maneira. O Garcia Moreno vai fundar o Partido Conservador, existia o Partido Maçônico. Seus esforços na imprensa acabaram que valeram a maioria eleitoral na oposição. Ele conseguiu, como senador, ele conseguiu aprovar, ainda como senador, uma lei dissolvendo as lojas maçônicas e as outras sociedades secretas inimigas da igreja. Ele proibiu a maçonaria no país. Então você imagina o rolo que ele não encontrou com essa atitude. É interessante que, não sei se eu já pretende falar disso depois, mas você mencionou que ele foi reitor da Universidade de Quito, né? Foi. Ele era um Ele grande. Desculpa. um homem profundamente estudioso, né? Uma coisa que até me surpreendeu, porque pelos comentários na obra, ele realmente parecia ser alguém com, inclusive, uma vocação intelectual muito ativa, né? Inclusive, genial, como o livro descreve, né? Ele estudou química, estudou geologia. Ele foi um importante geólogo, né? Ele estudou os vulcões, né, do Equador. O maior geólogo de todos os tempos, esqueci o nome dele agora, Humboldt, algo assim. O cita, inclusive, né, de alguma das suas descobertas. E você viu que ele era aguerrido, né? Lembro de um caso, acho que está no livro. Ele está visitando
um vulcão com um ajudante, com um indígena da área, e de repente o vulcão já está para entrar em erupção, ele não quer sair, ele quer ali olhar e o ajudante o tira de uma vez, o puxa pela gola assim. No que ele tira, explode aquele de lava assim. Se não fosse por aquilo, ele teria morrido, né? Ele estudava muito, né? Foi realmente um grande. Estudou química, geologia. Tem uma anedota também que todo mundo que vai contar a biografia de Garcia Moreno conta. Ele, em dado momento, raspou o cabelo e se trancou no quarto para estudar, porque na época era uma vergonha muito grande você sair sem os cabelos, sair calvo. E ele falou: só sai daqui quando tiver cabelo novamente. E assim o fez. Ficou lá careca até terminar os seus estudos. Então ele era, de fato, um extremamente estudioso. E tomista, olha só, tivemos um presidente da República tomista. Ele Olha era só. Não, pode continuar. um profundo admirador de São Tomás de Aquino, encontrado, né, nos seus aposentos, nas suas coisas, muitas obras de São Tomás de Aquino. Ele se dedicava mesmo ao estudo de São Tomás. Ele era um grande admirador. E E ele também favoreceu muito os jesuítas, né, no Equador. Acho que ele tinha um filho exatamente, espírita, não foi? exatamente. Eu vou dizer isso à frente. Ah, ele era muito piedoso, como eu disse, né? Comungava sempre. Ele acreditava que o principal papel do Estado era promover e apoiar o catolicismo, porque, como católico, fiel ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos termos existia uma concordata, né? Ele promoveu uma concordata como presidente, amigo de Pio IX, né? Do Papa da época. E também tem uma história interessante que ele manda o seu ajudante entregar os termos da concordata em branco. Falou assim: que o Papa assinar, está assinado. Foi o único à época dos chefes de Estado do mundo a se opor à tomada dos Estados Papais, né? Então ele era um católico extremamente aguerrido. Em 1869 ele Inclusive, desculpa interromper, eu achei uma coisa engraçada também que tinha quem dissesse que ele era até mais clerical do que o Papa, né? O pessoal falava isso, de tão ferrenho, né? Ferramente católico. é verdade. Ele lutou para que o ensino do Equador fosse o ensino entregue à Igreja Católica, né? Ele brigava para que os maus padres, os padres com problemas morais fossem expulsos, lutava para termos bons padres ali. Ele, numa Constituição de 1860, teve muitas constituições, né? Uma bagunça aquilo lá, mas a Constituição de 1869, que fez do catolicismo a religião oficial, ela obrigava que tanto o candidato como o eleitor fossem católicos. Então, você podia ser eleito, podia votar católicos no Equador. E foi justamente nesse segundo mandato que aconteceu um caso que é o caso chave, né? Vou falar dele com mais calma ao final, que é quando ele consagra o país e a legislatura ao Sagrado Coração de Jesus Cristo. Um dos seus biógrafos mais importantes escreveu que, após essa consagração, ele foi condenado à morte pela maçonaria alemã. Quando você conta essa história para alguém que não é católico, né, fora do nosso meio, as pessoas estranham, acham que importância pode ter isso, né? Como estranharia uma analogia precária, como que o filioque pode ter tido uma importância tão grande para um cisma na igreja? Não conhecem como que isso é profundamente central na fé católica, como que isso criou um ódio tremendo, né? Ele já era odiado pelos maçons, pelos anticlericais. Quando ele consagra, é belíssimo a consagração que ele faz, isso faz com que ele seja ali jurado de morte pela maçonaria alemã. Bismarck eu queria morto. E como você já adiantou, né, boa parte desse ódio justamente porque ele favorecia muito os jesuítas, né, a Companhia de Jesus. Durante um período de exílio, ele foi exilado, foi preso, não vou contar todos os detalhes, mas ele teve uma vida bastante difícil. Durante um período de exílio, ele ajudou um grupo de jesuítas desterrados a se refugiar no Equador. Ele também defendia uma lei conseguiu promulgar a lei que clandestinizava e proibia as sociedades secretas, né? Veja que, além da questão religiosa, né, como católico, é uma questão republicana mesmo, né? As sociedades secretas podem maquinar contra o Estado, né? Você não sabe o que faz uma sociedade secreta, né?
Então, nada mais justo do que proibi-las. Essa atitude, como muitas outras parecidas, encorajaram partidos anticatólicos do Equador, especialmente os maçons, a virem nele um inimigo, né? Ainda que a política em sua época fosse conturbada, como já viu, o segundo mandato indica um apelo popular provindo tanto da Igreja Católica quanto das massas populares. Ele era muito querido pela população, muito, muito. Vou falar da morte dele, isso vai ficar bem claro. Para fazer um apanhado muito breve da questão política do Equador, né? O Equador é um país que nós conhecemos muito pouco, né? Em geral, é um dos poucos países que o Brasil não faz fronteira. O Equador faz fronteira com o Peru embaixo e com a Colômbia ao norte, né? A independência tinha acabado de se dar, né? Quando ele é feito presidente. E o Equador é um turbilhão de brigas, de contendas e de todas as formas, né? Ele recebe, então, o cargo de presidente num país com os cofres vazios, uma dívida enorme, uma dívida pública imensa. Para lidar com isso, né? Ele diminuiu drasticamente os gastos públicos, acabou com o nepotismo, cargos desnecessários, atacou com muita força a corrupção. Para contar alguns casos interessantes aqui. Primeiro, quando ele é eleito presidente, a esposa dele, que aliás era muito rica, queria fazer um grande jantar, né, de apresentação. Ele falou, não vamos gastar dinheiro com isso não. Ele era muito econômico com tudo, né? E com relação ao ataque à corrupção e ao gasto desnecessário, tem uma anedota interessante que certa vez ele visita um hospital e se faz passar por uma pessoa pobre, doente, né, não fala que é presidente, e não é bem atendido, né? E vê que faltam leitos, faltam colchões nos hospitais. Ele chama então o diretor do hospital e diz a ele, ó, precisa de colchões. Ele falou, não tem condições, não tem como colocar. Falei, bom, ou aparecem esses colchões até amanhã, sei lá que dia que ele deu assim, ou o senhor está demitido. Esses colchões apareceram magicamente lá. Melhorou muito. Então, ele tinha essas coisas, ele era muito aguerrido mesmo nisso, né? Então, com pouco dinheiro, ele conseguiu fazer muita coisa. Ele tanto melhorou as finanças, como atraiu muito investimento estrangeiro. Ele aboliu a escravidão, compensou os proprietários de escravos. Assim, nem ex-escravos e senhores sofreram economicamente, né? O exército foi reequipado por ele, mandou oficiais para estudar na Prússia, fechou prostíbulos, abriu vários hospitais em várias cidades, fez muitas ferrovias, rodovias, telégrafo, estendeu telégrafo, sistema de correio, distribuição de água, cidades foram pavimentadas, a criminalidade, ele lutou fortemente contra a criminalidade. Ele reformou as universidades, estabeleceu 2 universidades importantíssimas, politécnicas, né, com a ajuda dos jesuítas alemães, e uma escola militar. Aumentou o número de escolas de 200 para 500. Imagina, num país pequeno, hoje em dia a população do Equador, se eu não me engano, tem em torno de 17, 18 milhões. Muito pequeno, né? É muito pequeno, é um país muito pequeno. Aumentou de 200 para 500 escolas. O número de estudantes aumenta de 8 mil para 32 mil, imagina. Para contratar empregados, para a enorme expansão do sistema de saúde e educação, religiosos estrangeiros foram chamados. Ele chamou vários. Aliás, antes dele haviam sido expulsos jesuítas, muitos padres, e ele disse ao Papa, eu quero no mínimo o dobro de volta dos que tinham. Então, é interessante que mesmo os inimigos de García Moreno, os seus detratores, admitem que ele foi um presidente que fez o país crescer absurdamente, né? Fez um bem muito grande. Aqui já é interessante porque é uma ideia recorrente de que um governante católico, né, como essa ideia que se tem contra a Igreja Católica, seria alguém que atrasaria as ciências, né, que faria muito mal, e pelo contrário, era um homem, ele mesmo de ciência, um homem que lutou muito para que melhorasse a educação, para que melhorasse a economia, para que melhorasse tudo. Foi realmente um grande presidente nesse sentido. Tem uma passagem interessante também que eu lembro do livro, em relação você mencionou o combate à criminalidade, né? Ele teve que enfrentar várias insurreições, né? Tentativas de revoluções o tempo todo. E entra muito aí a questão da pena de morte, né? Que
Se não me engano, ele pergunta ao bispo de Quito ou algo assim se ele pecaria venialmente condenando um revolucionário à morte. Ele diz que não, mas ao mesmo tempo, em outras ocasiões, ele também foi misericordioso, né? Então foi um homem que buscou sempre ser muito reto nessa questão, né? De seguir a justiça, mas conciliar com a misericórdia. Sim, alguns que ele condenou, ele perdoou. O próprio, adianto já falar da morte dele, o próprio assassino é alguém que ele já havia perdoado antes. Ele tinha os seus arroubos, era um homem muito rígido, muito duro, e precisava ser diante daquele contexto, mas ele também era um homem de muita caridade, e ele se arrependia daquilo quando ele parecia ser muito duro. Uma passagem que eu acho muito bonita, ele está no seu escritório e um padre vai lá para ter com ele, pra pedir alguma coisa, e ele trata muito mal o padre. Pá, tô ocupado agora, não sei o que, algo assim. E no outro dia, ele sentindo-se muito mal, ele foi a pé até a casa paroquial e foi lá e se ajoelhou na frente do padre e pediu perdão por tê-lo tratado daquela forma. É muito piedoso, né? Ele era um homem muito forte, muito rígido, mas ele também era um homem que buscava ser muito, muito correto, muito justo. De fato foi. Imagina que ele lutou, inclusive, para a reforma do clero. Nem era um trabalho para ser um trabalho de um presidente, mas ele lutou por isso. Então, esse segundo mandato de García Moreno foi particularmente exitoso, mas ao mesmo tempo muito, muito cheio dessas contendas, brigas, né? Os povos indígenas brigando com os fazendeiros, com os vários grupos que faziam parte do Equador. Aí nós temos algo que é bastante forte, né? Como foi a morte de García Moreno, né? Então García Moreno sabia que ia ser morto, ele se preparava já para isso, sabia que já haviam decretado sua morte, né? Os liberais o odiavam. Então, quando ele é eleito pela terceira vez, ele não chega a assumir o terceiro mandato, mas ele chegou a ser eleito pela terceira vez em 1875. Ali ele assina sua sentença de morte. E ele, sabendo que ia morrer, ele andava sem seguranças, sabia, próximo de chegar a minha hora. E tem uma carta muito bonita, quando ele escreve para Pio IX, pedindo a bênção antes da sua posse, que seria em 30 de agosto. Ele diz assim, na carta para o Pio IX: Eu desejo receber vossa bênção antes daquele dia, para que tenha a força e a luz que tanto preciso para conseguir até o fim ser um fiel filho de nosso Redentor e um leal e obediente servo de seu infalível vigário. Agora, quando as lojas maçônicas dos países vizinhos, instigadas pelos alemães, estão vomitando contra mim toda sorte de insultos atrozes e horríveis calúnias, agora, quando as lojas maçônicas estão secretamente planejando meu assassinato, eu tenho mais do que nunca a necessidade da proteção divina para que possa viver e morrer em defesa de nossa santa religião e da amada res pública que uma vez mais sou chamado a governar. Que carta bonita, né, de um presidente ao Santo Padre. Inimaginável hoje em dia um presidente escrever algo assim, né? É, inimaginável. Não é uma carta meramente protocolar, né? Como se pode imaginar alguém hoje escrevendo ao Papa. É a carta de um católico, de um filho a um pai, né? Isso era muito bonito. E a previsão dele, infelizmente, estava correta, né? Então ele foi assassinado na saída da Catedral de Quito. Você imagina, diante da sua vida de piedade, ele saindo da catedral. Há muitas histórias um pouco desencontradas como se deu essa morte dele, mas basicamente ele é atacado, né, por um. Vou contar rapidamente, né, do Raio, né, que o matou, um desses que ele havia perdoado lá atrás, esse militar. Ele atravessa a rua e começa a subir as escadas laterais do Palácio do Governo, que é ao lado da catedral. Andrade, Moncayo e Cornejo, né, que eram três dos que queriam matá-lo, que estavam atrás dele, estavam seguindo. García Moreno deu apenas 8 passos na galeria quando o Rayo, a quem os outros não haviam visto chegar, gritou: Tirano! Puxou um pequeno machado e quando García Moreno se voltou, foi atingido por um forte golpe na cabeça. O assassino voltou a gritar: Enfim, chegou o teu dia, bandido! Cornejo, que era um dos companheiros dele, correu e dominou García Moreno.
enquanto grita Moreno que vai ser morto em nome da pátria, lança uma imprecação e dispara um tiro de revólver. Ele é morto com facadas, com facão e com um tiro de revólver. Depois soltou Garcia e Rajo preparava-se para desferir outro golpe de machado, mas o presidente, sentindo-se livre, corre para uma das entradas do palácio. Seu rosto está coberto de sangue. Andrade corre na frente de Moreno, espera na porta, lhe desfecha uma pancada no peito com seu revólver, pois não conseguiu disparar. Garcia Moreno, ferido e atordoado, retrocede e grita pedindo socorro. Um mulato que passava avistou o Raio enquanto esse mulato gritava: "Estão matando o presidente." Chegam outros conjurados, né? Tentavam matá-lo, enquanto disparam seus revólveres, gritam por liberdade. Agora Andrade conseguiu atingir Moreno de frente, ferindo. Raio liberta-se do mulato e atira-se de novo sobre o Moreno, o Garcia Moreno. Este procurou puxar seu revólver, mas Garcia Moreno era um excelente atirador, aliás, esgrimista de espada, enfim. Procurou puxar seu revólver, mas a arma de Raio atinge sua mão direita, a mão direita de Garcia Moreno, decepando-lhe o dedo mínimo. Raio desfere-lhe numerosas facadas, das quais ele se defende como pode, cambaleando, cego pelo sangue que cobria seu rosto. Moreno alcança o fim da galeria, procurando apoio numa coluna. Raio o empurra e ele rola para as escadas até a rua. Os criminosos que o contemplam exclamam: "Viva a pátria, matamos o tirano." Espetáculo espantoso. Raio, cheio de ódio, corre até Garcia Moreno já agonizando, que procura levantar-se, apoiando-se nos cotovelos, e descarrega-lhe um golpe na cabeça enquanto insulta o Garcia Moreno. "Tirano da liberdade, jesuíta de casaca, morra, morra." Aí testemunhas ouvem Garcia Moreno dizer a frase que ficou para a história, e ele diz: "Morro, mas Deus não morre. Muero, pero Deus não muere." Morte heróica, né? Essa é uma morte heróica e, para não dizer, um martírio, né? Ele morre por fim É um ao martírio. cabo como por ódio à fé, né? O ódio que se tinha de Garcia Moreno era, antes de tudo, porque ele buscou implementar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi, antes de tudo, um presidente católico sob todas tudo que se possa pensar. Foi um católico. O próprio Papa Pio IX, né, tem um livro que ele disse na ocasião da morte de Garcia Moreno, falou que, abre aspas, caiu pela igreja sob a espada dos ímpios. Né? Então o próprio Papa falou isso. Né? Quando Pio IX soube da morte de Garcia Moreno, dizem os historiadores que o Pio IX ficou extremamente abatido, ficou muito mal, tinha um carinho imenso por Garcia Moreno, mandou fizesse uma estátua dele muito grande. E tem palavras belíssimas sobre isso. Então o Garcia Moreno foi um acontecimento, né? Foi um presidente que não há na história moderna, aliás, nem na história antiga, não há outro presidente da República que ele chegue aos pés, né? Um presidente católico sobre todos os aspectos, né? Teve uma morte heróica por ódio à fé católica, que a fé que ele tinha, não há dúvida disso. E depois nós temos paralelo a isso, né? Essa história de Garcia Moreno, uma profecia de Nossa Senhora do Bom Conselho, desculpa, do Bom Sucesso, né? Que é uma aparição que se teria dado em 16 de janeiro de 1599, portanto muito antes já muito antes da independência, inclusive, né? Muito antes de Garcia Moreno, Nossa Senhora teria dito a Madre Mariana de Jesus Torres. Tem esse texto em que ela faz a seguinte profecia: "A pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre. Então chamar-se-á Equador e necessitará de almas heróicas para sustentar-se no meio de tantas calamidades públicas e privadas. No século XIX haverá um presidente verdadeiramente católico, varão de caráter a quem Deus dará a palma do martírio, na mesma praça onde está este meu convento." A praça fica deve ver essa imagem, né? Em frente à catedral e o palácio do governo. "Ele consagrará a república ao divino coração de meu filho santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão amargos para a igreja." E, de fato, em 25 de março de 1874, Garcia Moreno tornou o Equador a primeira nação da América consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. E no ano seguinte, 6 de agosto, ele entrega sua alma a Deus. Ele morre assassinado por ódio à fé, na mesma praça em que está situado o
o mosteiro de Madre Mariana. Inequivocamente cumpriu a profecia, né? Cumpriu a profecia. Então, o Garcia Moreno foi um gigante sob todos os aspectos, né? É muito difícil, eu não sou um analista político para fazer ilações, né? Eu me lembro que algumas pessoas já me acusaram quando se fala de Bolsonaro, de esperar de Bolsonaro um Garcia Moreno. Claro que nunca ninguém poderia esperar tal coisa de um Bolsonaro, mas sem querer entrar no mérito dele, mas o fato é que Garcia Moreno é um exemplo, né, Perfeito. de presidente católico, um exemplo perfeito, né, com todos os seus problemas, mas um exemplo perfeito do que seria o que se esperaria de um presidente católico. Claro que concessões não aos princípios, não à fé católica, mas concessões menores são compreensíveis, mas a mesma maçonaria que sempre atacou a igreja, que sempre foi inimiga da igreja, hoje apoia, né, Bolsonaros da vida, como já apoiou outros presidentes, né? O nosso inimigo não é apenas socialismo, comunismo, a esquerda, mas é também, eu diria até principalmente, o liberalismo, porque Perfeito. tá no nascimento, é ele a mãe, né, de todas as demais revoluções. E o próprio Garcia Moreno, no contexto da vida dele, né? Me corrija se eu estiver enganado, ele foi muito inimigo justamente dos liberais, né? Porque é justamente nesse período aí do século XIX em que surgiu, enfim, todas aquelas revoluções na França, né? Depois da Restauração e tudo mais. E esse liberalismo político que era o grande algoz da igreja, né? O comunismo não era ainda, não tinha surgido como tal, né? Exatamente, exatamente. E quando a gente fala hoje dos problemas morais, né, claro, de ideologia de gênero, aborto, qualquer coisa, muito antes dos comunistas e até com muito mais força, foram os liberais os primeiros a apoiarem tais coisas. O divórcio só foi aprovado no mundo todo por trabalho dos liberais e dos maçons. Isso é inequívoco, né? Exato, não tem como dizer que é criação do comunismo. Até porque, inclusive, isso está presente no magistério. O comunismo é como que uma consequência do liberalismo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que Garcia Moreno é muito importante para nos lembrar, né, nossa luta como católicos. Né? Nós podemos nos ligar a inimigos em situações. É muito complexo como é que se poderia dar isso, mas a gente pode em situações concretas para conseguir alguma coisa, mas não podemos abandonar os nossos princípios, a nossa fé de forma alguma, né? Então não há católicos pela metade, nós não podemos ser católicos pela metade, né? E alguém que tem um cargo público, ainda com mais força. Certamente não foi nada fácil para Garcia Moreno, ele sabia muito bem, estava se metendo. Imagina ao proibir a maçonaria no país, ele não sabia com que ele estava mexendo, né? A maçonaria hoje nega, diz que não há nada, mas há vários textos, o próprio Bismarck fala que temos que matar Garcia Moreno, há textos de revistas maçônicas da época. Foi encontrado dinheiro que não era dinheiro do Equador, dinheiro de um país vizinho que havia mandado matá-lo. Enfim, certamente ele foi sim morto pela maçonaria. E para falar de uma outra história que tem uma relação que pouca gente sabe, mas muito bonito. Todo mundo, pouca gente conhece, infelizmente, Garcia Moreno, mas um pouco mais de pessoas hoje conhecem a história dos cristeiros, né? E o mártir cristeiro, como era o nome dele? José Sanches de Rio, né? Isso, José Sanches de Lio. Ele diz uma frase belíssima, né? Antes de morrer, ele diz: pela segunda vez, dizemos aqui que Deus não morre, né? Algo assim que a frase que ele diz, né? Ele se referia ao brado de Garcia Moreno. Eu não sabia, muito interessante. Ele repete isso, isso é muito bonito. Há um documentário sobre a maçonaria na Igreja Católica, feito pelo Centro Dom Bosco. Um dos episódios eu falo sobre Garcia Moreno, um outro episódio, acho que o Guilherme Ferreira fala sobre os cristeiros e ele lembra esse trecho. Isso é muito bonito. Então, Garcia Moreno nos convida, né, aos católicos a lutarmos com todas as nossas armas,
sem retroceder pela nossa fé. No mundo como o mundo de Garcia Moreno, que ele pegou, já era um mundo de muito anticlericalismo, de muito ódio à igreja, que aliás sempre foi, desde o nascimento da igreja, mas hoje em dia isso está ainda mais estabelecido, né? Certamente não é fácil, certamente seremos odiados, seremos perseguidos, mas Garcia Moreno nos lembra a todo momento a importância de sermos católicos, de defendermos algo que também é, infelizmente, pouco conhecido também, que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando se fala hoje, por exemplo, em conservadorismo, né? Quando fala Partido Conservador, alguém acha que é algo parecido com o que se tem hoje. Não tem nada conservador. Totalmente distinto, né? O dito conservador hoje conserva a revolução, né? Não é, não é esse o conservadorismo que se espera de um católico. Garcia Moreno foi de fato um presidente gigante, que muito triste, mas é realmente muito triste saber como ele é pouco conhecido, mas muito pouco conhecido mesmo. Eu conversava com um colega equatoriano e ele disse que mesmo no Equador, claro, os livros de história tratam ele como uma figura muito um tirano, né, mas mesmo assim é muito pouco falado. Há um filme muito ruim no YouTube, não assistam. Acho que chama sei que Viene Matar-me, algo assim, esqueci o nome do filme, que é um filme bem ruim, é um filme que retrata Garcia Moreno, né? Então Garcia Moreno é uma figura muito odiada e tem que ser odiada pelo mundo, porque o que ele defendeu é a fé católica, é o contrário de tudo isso que nós vemos aí. E mostrou que é possível numa república, né? A gente poderia imaginar que no meio de uma república, a gente tem uma visão às vezes idealizada de que só uma monarquia poderia ser católica, né? Mas enquanto a igreja não defende um único regime de governo, e com todos os problemas da República, Garcia Moreno foi um presidente da República de fato católico, né? Ele dava o dízimo do país, do estado lá para a igreja. Inclusive, você mencionou isso muito interessante, ainda aduzindo a questão da consagração que ele fez, é possível até fazermos um paralelo com os últimos reis da França, né? Que Luís XIV foi solicitado a ele, né, por uma santa, por uma aparição de Nossa Senhora que consagrasse a França, a Imaculado Coração, né, Sagrado Coração de Jesus. E ele não fez, né? E Luís XVI, que foi o último rei da França, só foi fazer isso pouco antes de ser guilhotinado, né? Então, você vê um rei da maior monarquia católica da época, né? Foi menos fiel do que um presidente republicano, né? Que consagrou quando devia consagrar e morreu por isso. Consagrou a tempo, podemos dizer assim. E muito interessante também porque ele justamente, como você falou, o mundo de Garcia Moreno já era um mundo revolucionário, já era um mundo liberal, né? Inclusive o padre Álvaro Calderón menciona Garcia Moreno no sua candeia debaixo do alqueire, né, se não me engano nesse livro. Ele menciona que ele comenta, né, o fato de que num mundo tão liberal e com estruturas políticas tão liberais, tão envoltas em tanta sujeira, né, como nós sabemos, um presidente católico como que um milagre, e esse presidente é quase certo que vai ter um destino semelhante ao de Garcia Moreno, que é o martírio. Desde o começo, não havia outro caminho para Garcia Moreno senão o martírio. Ele sabia disso desde o começo. O interessante é que ele não estava em busca de louros, de dinheiro, de fama, de poder. Tanto que, na sua morte, imagina o presidente da República hoje que andaria sem seguranças, né? E ele andava sem, e frequentando os sacramentos, sabendo que iam matá-lo a qualquer momento. E, e era um homem humilde, né? Não tinha riquezas, saneou as contas do país, fez um bem imenso ao país. Claro, depois de algum tempo, o Equador voltou a passar por várias. Ele chegou a ter outro presidente conservador, mas nada parecido com a figura de Garcia Moreno, né? Então, por um lado, é uma tristeza muito grande que Garcia Moreno seja tão pouco conhecido. Eu fico muito feliz em ver que Garcia Moreno seja mais conhecido, mais divulgado. Esse pequeno livro que eu publiquei é uma pequena tentativa de fazer isso, né? Nesse livro ele tem três partes, né? O homem, o político e o cristão.
Então, ele não se detém assim a esses dados biográficos como eu dei aqui, de nascimento, de morte e tal, mas ele tenta mostrar as grandes características de Garcia Moreno, seus arroubos, seus problemas, seus defeitos, mas suas imensas qualidades e virtudes. Foi realmente um presidente católico que nunca se viu algo parecido. Os católicos deveriam divulgá-lo, isso que seja mais conhecido, porque não há nada, absolutamente nada parecido com Garcia Moreno. Infelizmente, nunca existiu alguém numa república. E é algo tão próximo da gente, né? É, aqui do lado, né? É aqui do lado. Não é fronteira, mas não é nada distante, né? Tem dois países que não fazem fronteira com o Brasil, se eu não me engano, um deles é o Equador, mas é aqui tão próximo. E Garcia Moreno, na época, assim como Dom Pedro era muito prestigiado na França, na Europa, como um grande intelectual, Garcia Moreno também. Ele tem uma enquete do Le Monde da época que pergunta às pessoas qual que é o maior nome, e Garcia Moreno ganha de figuras conhecidíssimas, né? Não me lembro agora todos eles, mas ele desponta entre os primeiros lá. Ele era um homem conhecido e reputado no mundo todo. Hoje é um ilustre desconhecido, né? Infelizmente. Eu espero, sinceramente, que isso, na medida das nossas possibilidades, seja reparado, né? Que os católicos, em especial, conheçam e divulguem cada vez mais a figura esse grande presidente da República que nós tivemos, que sobre o seu martírio, é algo muito que eu não tenho dados, os dados me parecem desencontrados, já houve tentativas de fazê-lo santo, né, de abrir uma causa de beatificação, parece que foi paralisada, não sei como é que está atualmente, mas, portanto, de chamá-lo mártir, a igreja que pode dizê-lo, mas diante do que nós temos, certamente morreu por ódio à fé católica, né? Um presidente da República. Então, espero sinceramente que ele seja mais conhecido, mais divulgado e mais imitado, né? Especialmente no trabalho daqueles católicos que se dedicam à vida pública e à política, como um verdadeiro exemplo de um Modelo, governante né? católico, né? Modelo de governante católico. É isso que Garcia Moreno é, todos nós. No livro, é bem interessante essa estrutura do livro, porque menciona muitas vezes que ele padecia de defeitos, sobretudo por causa do temperamento mais aguerrido, muito colérico dele, né? E aí ele comenta, tem uma certa parte, né? Já no final do livro, quando comenta de alguns manuscritos que acharam de Garcia Moreno, e num deles ele menciona o catolicismo como um remédio, né? A vida espiritual como um remédio para esses defeitos. Aí eu vou ler aqui só um trecho, né, de uma carta que ele escreveu sobre a vida espiritual de Garcia Moreno. Ele falando da vida espiritual dele, como que resoluções. Abre aspas. Na oração da manhã, pedir particularmente a humildade. Trabalhar de modo útil e com perseverança e distribuir o tempo. Dominar-se pensando em Deus e na Virgem e fazer o contrário da sua inclinação em caso de cólera. Aquela questão da cólera que eu mencionei. E ser amável, mesmo com os importunos. Examinar a sua conduta antes de comer e de dormir. Fazer atos de humildade, como beijar o chão e desejar-se toda a classe de humilhações, procurando não merecê-las. Alegrar-se quando censurarem os seus atos e a sua pessoa. Aí questões propriamente religiosas. Ouvir missa, rezar o rosário e ler a imitação de Cristo todos os dias. Conservar-se na presença de Deus e confessar-se pelo menos uma vez por semana. Nas dúvidas e tentações, perguntar-se-á: que pensarei disto na minha agonia? Evitar com toda a prudência as familiaridades, ainda as mais inocentes. Todas as noites, depois da imitação de Cristo, ler estes propósitos. Não falar de si. Não dizer mal dos seus inimigos. Não rezar deitado, muito interessante. Levantar o coração para Deus antes de qualquer ação. Mortificar-se todos os dias, exceto ao domingo. 4 dias da semana com disciplinas. Em 3 dias, usar um silício. Enfim, tem muitas coisas além disso, né? Mas é realmente algo muito notável. Um estadista católico com uma vida muito piedosa, né? Quem somos nós, né?
Eu leio isso aqui e fico com vergonha, porque imagina quão não ocupado era um presidente que via missa todos os dias, se conversava uma vez por semana, e no caso ele menciona a imitação de Cristo. Se não me engano, ele foi encontrado, quando ele morreu, foi encontrada a imitação de Cristo no Sim, no bolso dele. bolso dele, verdade. E tinha esses pontos que você notou. Ele andava com um terço todo momento, né? Muitas vezes, isso tem no livro também, na capela, ele absorto na oração, às vezes os fiéis o ouviam exclamar: Senhor, salvai o Equador. Então, é um homem que trabalhava na prática, na política diária pelo Equador, mas ele rezava mesmo, era um homem de fé, como não vimos nada igual. Sem me apressar ao juízo da igreja, era um santo, né? Era um homem que viveu as virtudes heróicas, como poucos nós vimos, especialmente nessa época, né? Então, lia a Imitação de Cristo, lia São Tomás de Aquino, era um homem dedicado à ciência, como nós vimos, tratava aos religiosos de maneira muito humilde, né? Dizia que quando um religioso ia até ele se ajoelhava, ele se inclinava, pedia bênção, dizia que não era quem um presidente da República perde um sacerdote. Então, Garcia Moreno se esforçou sinceramente, né? Nada disso, né? Como a gente poderia ser meramente protocolar, né? Alguns governantes hoje são capazes de palavras de protocolares para com o Santo Padre, para com a Igreja, mas não é preciso ser nenhum especialista para ver que estamos sempre diante de caricaturas, né, de pessoas que querem se aproveitar da Igreja para alguma coisa. Garcia Moreno não, Garcia Moreno foi de fato católico, né? Alguém que deu a sua vida pelo seu país e pela religião. Garcia Moreno é um exemplo imenso para todos nós. Espero sinceramente que ele seja mais conhecido, mais divulgado, mais imitado, especialmente, ainda que não tenhamos nenhuma conjuntura para esperar um novo Garcia Moreno, mas esse deve ser o nosso modelo, né? Como o Renato Social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não podemos esperar, do ponto de vista prático, que nas próximas eleições tenhamos um presidente que vai restaurar o Renato Senhor Jesus Cristo, mas lutemos para isso, né? Nosso Jesus Cristo nos pede não que ganhemos a batalha, mas que a gente lute, né? Todas nossas forças. Lutar o bom combate, né? É a coisa que até inclusive o professor Carlos Nogueira sempre menciona que fomos pedidos para lutar o bom combate, mesmo que humanamente não pareça que a vitória ocorra nesse mundo, pelo menos, né? Exatamente. Como de São Paulo, né? E uma coisa também, a última coisa a salientar, é que ele foi um modelo de patriota, né? Porque hoje em dia há muitas distorções da noção, né? Muitas vezes há por aí alguns nacionalismos que se colocam até acima da igreja, mas ele foi absolutamente patriota, não tem como negar, e ao mesmo tempo deu honra à igreja, né? Cumpriu o quinto mandamento perfeitamente. Exatamente, porque sabia que não há pátria sem a pátria celeste, né? Não há país, não se pode esperar um amor por um país sem um amor pela pátria celeste, né? Pela cidade, pela Jerusalém celeste que nos espera. Então, Garcia Moreno certamente foi exemplo disso. As palavras como patriota, como conservador, são palavras que já não dizem mais nada hoje em dia, infelizmente, né? Quando se fala disso, tem que se explicar por horas do que você está falando, porque infelizmente tomaram compreensões completamente diferentes do que nós católicos sempre entendemos por isso, né? Então, Garcia Moreno foi realmente um gigante nesse sentido. É um modelo que deve ser cada vez mais conhecido e certamente imitado, né? Então eu convido a todos que busquem conhecer, seja pelo esse livrinho, seja há muito material hoje em dia, graças a Deus, né, na internet, nas redes sociais, de divulgação de Garcia Moreno, para conhecer essa figura gigante, né? Para perceber que é possível lutar pelo Renato Senhor Nosso Jesus Cristo, é possível lutar na política para que Deus seja
rei, não só nos nossos corações, não só nas nossas mentes, como podem aceitar alguns católicos mais modernos, mas que Deus reine mesmo no plano político, como o nosso Jesus Cristo reine mesmo, como o Garcia Moreno tanto trabalhou por isso, né? Falando em algumas obras, uma do Centro Dom Bosco, né? Que o Centro Dom Bosco traduziu, no caso. Não sei, eu sei que é uma, acho que da editora Santa Cruz. A editora Santa Cruz, desculpa, confundi. É um livro bom, porque acho que ele é vendido também pelo São Dom Bosco. E Entendi. Desidério Deschamps. O livro que eu li, que me marcou muito, antes de tudo, foi um livro do Padre Bert, sobre o Garcia Moreno. Um livro maior. Há muita coisa sobre a história do Equador, complica um pouco para a gente entender, mas hoje em dia ainda há algum material sobre Garcia Moreno. Esse livro é muito bom. E eu fico muito feliz de vê-lo mais conhecido, mas é preciso muito mais, né? Preciso que nós católicos realmente estejamos engajados na difusão porque quando se fala de um São Luís, rei da França, de qualquer outro, há um contexto histórico muito diferente do que vivemos hoje. Garcia Moreno é muito mais próximo, né? Não só próximo geograficamente, como próximo no sentido que também vivemos numa república, né? Então, acho que Garcia Moreno serve muito de modelo para nós diante dos inimigos nossos que são os mesmos, né? Os liberais e os seus filhos, né? São os mesmos os inimigos que nós temos hoje. Lutar para que Nosso Senhor reine, de fato. Então, eu vou. A gente vai colocar aí na descrição do vídeo alguns links, né? Um link para o livro da editora das edições São Tomás, né? Que o Marcel editou, e alguns dos outros aí que ele mencionou. E gostaria de agradecer, Marcel, por ter nos dado privilegiado com essa apresentação e poder divulgar essa figura que, particularmente para mim, foi muito marcante também, porque, como você disse, é uma figura muito próxima, se nós formos comparar, por exemplo, com São Luís, né? Ou outros modelos aí de estadistas, mas não só por ser um modelo de estadista, mas também por ser um modelo de presidente, né? Muito mais próximo do nosso contexto. Então, quero agradecê-lo novamente. E ao ouvinte, espero que tenha sido proveitoso, né? Que busque mais, conhecer melhor, conhecer mais detalhes, às vezes, de Gabriel Garcia Moreno, e que sirva, né? Porque há muita gente interessada em política, mas são católicos que têm boa intenção, mas não conhecem essas figuras que sempre devem estar aí presentes, né? Porque sem modelos de estadistas católicos não dá para construir, né? Não dá para você criar do nada algo assim. É necessário, né, que existam esses exemplos sempre muito luminosos para nós, tanto para quem deseja entrar na política, né? Acredito que seja o caso de poucos, mas também para quem tem interesse aí no futuro da nação, que inclusive é algo que é bastante importante. Então, muito obrigado, Marcel, e esperamos contar com o senhor no futuro aí também. Amém. Obrigado. Agradeço imensamente pela oportunidade, me coloco à disposição. Um dos meus tantos defeitos é da brevidade, né? Então, não quis aqui tomar o tempo de muita coisa que eu poderia dizer, de vários outros casos interessantes da vida de Garcia Moreno, de seus percalços como jornalista, como polemista, como político mesmo. Mas eu acho que esse breve apanhado, tanto da sua vida como da profecia, Nossa Senhora do Bom Sucesso, eu acho que já nos bastam para criar um impulso e já um amor pela figura de Garcia Moreno que nos inspire a nós católicos na nossa vida pública, na nossa vida política, né? Que todos nós vivemos na polis e somos convidados a, na medida das nossas possibilidades, lutar pelo estabelecimento do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem com Deus, agradeço pela Muito oportunidade obrigado. e tenho-me sempre à disposição. Agradeço. Salve Salve Maria. Maria.